Hoje eu quero conversar com você sobre algo muito importante e relevante a todos nós cristãos, a todos nós que professamos a fé em Cristo Jesus, que é a nossa crise de fé. Quero compartilhar com você um texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 1, a partir do verso 29. Diz o seguinte: No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu falava, quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Que incrível, né? Que bacana quando a gente tem uma direção da parte de Deus e as coisas acontecem exatamente como Deus falou com a gente, né? Então, conforme as instruções que Deus deu. A gente vê claramente aqui que João, ele veio antes de Jesus, que a palavra do Senhor diz que ele veio preparar o caminho para Jesus. E ele tinha ali todo um propósito de falar do reino, de arrependimento de pecados, tanto que o discurso dele era um discurso muito duro, né? Para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados e se voltassem para Deus. E ele estava ali preparando o caminho. E muitas vezes, quando a gente lê as escrituras, né? A gente observa que João falava, né? Que ele viria ver uma pessoa mais importante do que ele batizava com água, mas viria alguém que o batizaria com fogo. Ele dando testemunho de Jesus, né? E tudo isso é muito incrível, e ele mesmo professa isso, sabe, uma necessidade de uma vivência, de um relacionamento, sabe, uma vivência com Deus, de um relacionamento com Deus, aonde ele experimenta algo vindo dos céus. Ele já fazia as coisas para Deus, ele já anunciava, ele vivia para preparar, para pregar a palavra de Deus, ajudando as pessoas a ter uma nova vida. João, ele era esse precursor de Jesus, né? Ele veio para que o caminho fosse aberto para que Jesus pudesse passar. E na nossa vida não é diferente, né? Às vezes nós estamos assim tão despreparados e tão longe dos caminhos do Senhor na nossa vida, que um dia a mensagem do Senhor nos alcançou, né? Onde a mensagem do Senhor veio até nós e a gente conseguiu, através de Deus, né, nos arrepender dos nossos pecados e nos voltar para Jesus e Jesus nos aceitar. E Jesus nos aceitou e até desde então tem mudado a nossa vida, ainda que as mudanças não sejam tão radicais, né, como gostaríamos que fosse, né, nós já não somos mais as mesmas pessoas que nós éramos antes. E João, ele recebeu essa palavra, né, ele reconheceu, ele teve esse reconhecimento de quem Jesus era, até porque Deus disse para ele: olha, aquele a quem você vir o Espírito Santo descer, esse é o Filho de Deus. E ele viu isso, ele dá testemunho sobre essas coisas, né? Ele fala isso, e além disso ele reconhece, né? Tem uma passagem no Evangelho que as pessoas perguntam se o João é o Cristo, e ele diz com todas as letras: eu não sou o Cristo. Há de vir alguém mais importante, há de vir um homem mais importante do que eu não sou digno de amarrar as sandálias dos seus pés. E a Bíblia conta aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, que quando ele vê Jesus, ele já o saúda dizendo o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João proclamava, João falava sobre o arrependimento, João falava de que as pessoas abandonassem os pecados. E ali, nesse momento, João deu o caminho para todas as pessoas olharem para Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, o meu pecado, o seu pecado foi tirado através da pessoa de Jesus. E João estava ali já levando as pessoas a olhar para Jesus de uma forma diferente, né? E as pessoas ali olhando aquela situação, João dando testemunho, João batizando Jesus, as pessoas ouvindo, né, uma voz que vinha do céu dizendo: este é meu filho amado, em relação a Cristo quando subiu das águas, né, do batismo. Eu fico pensando: meu Deus, aquilo ali seria motivo suficiente para que eles nunca duvidassem do poder de Deus, da unção de Deus, da graça de Deus. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que nos percalços das nossas vidas, as nossas lutas também nos distanciam do Senhor, faz com que a gente tenha a nossa fé em xeque, né? Faz com que a gente, enfim, passe por situações bem complicadas. E João, depois disso, depois de ter feito isso, depois de ter dado a revelação de que Jesus era o Cristo, né, para os seus discípulos, para as pessoas que ali estavam, ele foi preso, né? A pessoa que o prendeu fez porque tinha muita raiva dele, né? Porque ele pregava que o relacionamento dele com a cunhada era vergonhoso, estava errado. E João foi preso. E ali na prisão, né? O João passando ali um tempo na prisão,
ele começa a ver que a sua situação já não era tão favorável, uma pessoa que já estava privada de liberdade, uma pessoa que provavelmente já tinha ali um destino traçado. Ele começa a questionar se é Jesus Cristo realmente o Filho de Deus. Se tudo aquilo que ele recebeu de Deus e viu acontecendo realmente era esse Jesus que eles deveriam esperar, ou se teria que vir um outro Messias, um outro Cristo para ter. Eu quero que você entenda o seguinte, que mesmo João tendo todo um aparato, toda uma revelação, todo um trâmite que Jesus disse para ele como aconteceria, e aconteceu exatamente como Deus falou para ele teve dúvidas, sabe, em relação a Cristo. Assim como você e eu podemos estar dentro da igreja, ou você que já está fora da igreja, porque está passando por uma crise de fé, né? Porque você esperava que acontecesse alguma coisa, que você esperava que Jesus viesse responder um problema, uma situação sua, e não aconteceu da forma que você quis, e você se frustrou, e você saiu dos caminhos do Senhor, você saiu da igreja, você não tem mais ânimo, não tem mais disposição para voltar para lá. E aí você está nessa crise de fé. Será que realmente Jesus é o Filho de Deus? Será que realmente Ele é quem vai cuidar de mim, que vai cuidar da minha vida, me ajudar a superar os meus problemas, superar as minhas crises? João passou por isso, e aqueles discípulos dele que ainda estavam ali, visitando ele na prisão, dando ali um amparo, né, uma ajuda, ele falou assim, olha, faz o seguinte, vão até Jesus e pergunta se ele é a pessoa a qual nós estávamos esperando, ou se nós teríamos que esperar outro. O engraçado de tudo isso é que os discípulos vão, obedecendo a João, e naquele momento eles fazem a pergunta, no encontro com Jesus, eles fazem a pergunta a Jesus. João pergunta se o Senhor é o Cristo, ou se nós temos que esperar por outro. Às vezes nós estamos numa crise de fé tão grande que o fato de sabermos que Jesus é Jesus não tem nos satisfeito em relação a depositar nossa fé nele e acreditamos que ele pode fazer todas as coisas por nós. E aí os discípulos de João falaram isso para Jesus. Jesus ouviu e disse a palavra que naquele momento Jesus operou muitos milagres. E Jesus mandou aqueles discípulos voltarem para João e dizia, a única resposta que vocês vão dar para João é: os cegos veem, os surdos ouvem, os cegos enxergam, sabe? Os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregada as boas notícias do reino de Deus, sabe? Isso que é importante, porque Jesus já se revelou para nós dessas formas. Nós já experimentamos muitas vezes milagres pessoais com Jesus, sabe? O que você está esperando que Jesus faça? Jesus não vai fazer nada diferente do que ele já fez, porque é questão de fé, sabe? E Jesus está dizendo para João, e você já viu o que eu sou capaz de fazer. E é essa a resposta que eu vou te dar. Se o que eu fiz não foi capaz de te convencer que eu sou Cristo, se o que o meu pai disse para você não foi capaz de te convencer que eu sou Cristo, o que mais que você quer? A única coisa que eu posso reafirmar você, para que a sua fé volte a ser ativada, é dizer o que eu já fiz e o que eu posso fazer novamente. Os surdos ouvem, os cegos veem, os mudos falam, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, e o evangelho é pregado aos pobres, sabe? E é isso que acontece, nós não podemos desistir da nossa fé, sabe? Olha para trás, olha tantas coisas que o Senhor já fez por você. Olha, sabe, olha os milagres, os livramentos, sabe, a cura que Deus já te proporcionou. Deus já fez grandes coisas por você. Não entre em dúvida de que Ele é o Filho de Deus, de que Ele te escolheu para ser salvo, que Ele tem a salvação na mão e Ele pode dar a quem Ele quiser. Não desista, sabe, não desanime, não perca a fé. Volte para Jesus. Eu não tenho força mais, eu não tenho mais condições de voltar porque eu já fui muito frustrado, já tenho muitos traumas. Quero dizer para você que Jesus é capaz de fazer tudo isso. Se Ele fez tudo isso que Ele reafirmou a João de milagres, Jesus também tem um milagre te esperando, sabe? Jesus também tem um milagre para você. Creia nisso. Jesus está te esperando para que você tenha um relacionamento firme e fiel com Ele. Sabe qual é o desfecho dessa história? Aqueles discípulos que estavam ali e levaram aquela mensagem para João voltaram e seguiram a Cristo, porque João identificou que de fato é em Jesus que nós vamos ter e obter sucesso para todas as coisas, sabe? Não desista, não pare de crer, permaneça firme a sua fé no Senhor, sabe? Não se abale, permaneça firme em nome de Jesus. E eu quero terminar lendo aqui João capítulo 3, verso 29, que diz o seguinte, 3:29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o escuta e se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. João falando de Jesus. Depois ele falou assim, olha, é importante nós nos alegrarmos porque nós temos Jesus. É importante nós nos alegrarmos porque Jesus vive e reina para sempre. E todas as vezes que eu estiver com Jesus, eu vou me esforçar para estar alegre, sabe? Eu vou esforçar para dar para Ele o meu melhor, né? De vida, de vivência, né? E eu quero finalizar esse texto dizendo para você, olha, esse vídeo, dizendo, não desanime,
sabe? Volte para os caminhos do Senhor. Está passando por crise de fé, não desanime. E eu quero só lembrar para você o que está escrito lá em Hebreus capítulo 13, verso 8, que diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? A nossa crise de fé não vai mudar quem Jesus é, mas Jesus pode mudar a nossa crise de fé. Amém? Permaneça firme, se fortaleça no Senhor. E se você chegou até esse final de vídeo aqui, diga assim: olha, eu acredito em Jesus. Amém? Eu tenho uma fé inabalável. Coloca alguma coisa nesse sentido de que a sua fé vai ser renovada no Senhor, para eu saber que você chegou até aqui. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um dia de paz, que o Senhor se revele a você de uma forma poderosa, em nome de Jesus Cristo. Amém.